Olha aí, pessoal, esse pequeno problema eu vou ler para vocês. Numa divisão onde o divisor é 2, o quociente é 421 e o resto é 1. Aí a pergunta é: qual a soma dos três algarismos do dividendo? Então você pode parar o vídeo, tentar resolver essa questão, pois no final da aula nós vamos resolvê-la. Mas preste bem atenção na aula que for dada, que acredito que quem não souber resolver agora, com certeza ao final da aula terá capacidade suficiente para resolver essa questão. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Matemática Fácil com o professor Hélio. E dando continuidade ao nosso assunto, hoje nós vamos ver divisão. A divisão ela faz parte das 4 operações fundamentais da matemática e ela é o inverso da multiplicação. Nós utilizamos a divisão em várias operações no nosso cotidiano. Seja para a gente dividir o nosso salário de forma que a gente tira uma parte para seguro de carro, a gente tira outra parte para aluguel, então a gente pega o nosso salário e começamos a dividi-lo, certo? Então é uma operação que devemos ter conhecimento, devemos saber. Então hoje nós vamos estudar a divisão. Eu trouxe aqui algumas formas como ela pode vir. Nós podemos ver aqui no primeiro exemplo que ela está sendo representada por esse sinal. No segundo exemplo aqui, ela vem em forma de fração, pois toda fração é uma divisão. Nesse terceiro exemplo, ela vem aqui sendo representada por 2 pontos. E nesse quarto exemplo, ela vem sendo apresentada através do algarismo da divisão. Então, 10 dividido por 2, sabemos que a resposta é 5. Pois, se multiplicarmos 5 vezes 2, temos como resposta 10. 15 dividido por 5, a nossa resposta é 3, pois 3 vezes 5 é igual a 15. 20 dividido por 5, nossa resposta é 4, pois 4 vezes 5 é 20. 50 dividido por 10, nossa resposta é 5, pois 5 vezes 10 é 50. E 50 para 50, nosso resto é 0. Então, vejam que realmente a divisão ela é o inverso da multiplicação. Eu pego o número, divido por outro, tenho uma resposta. Se eu pego essa resposta e volto multiplicando, eu vou ter esse número inicial. Dando continuidade, eu chamo a atenção para que todos atentem para essa situação aqui que eu irei apresentar. Utilizando o algarismo para a divisão, nós temos esta relação aqui. D dividido por Dzinho, que nos dá um quociente e pode também nos dar um resto, caso nossa divisão não seja exata. Então, esse D nós chamamos de dividendo. O Dzinho nós chamamos de divisor. O Q nós chamamos de quociente. E o R nós chamamos de resto. Então, nós temos essa relação aqui, que D, ou Dzão, ele é igual a Dzinho vezes Q mais R. Vejam na prática como é que funciona isso. Nós temos aqui o número 125 sendo dividido por 4. Fazendo a divisão, nós temos 1, ele não pode dividir por 4, pegamos o próximo número. Então, nós vamos dividir o número 12. 12 dividido por 4 nos vai dar como resposta 3. 3 vezes 4, 12. E 12 menos 12
nos dá a resposta 0. Descemos o próximo número, ou seja, o número 5. 5 dividido por 4, nós temos como resposta 1. Se colocarmos 2, vai passar. Então, 1 vezes 4, 4. E 5 menos 4, 1. Então, nós temos como resto o número 1. Então, podemos chamar o Dzão, que é o 125, é o nosso dividendo. O nosso Dzinho será 4. O nosso Q, que é o quociente, será 31. E o nosso resto será 1. Ou seja, essa nossa divisão não foi uma divisão exata, pois a divisão exata, ao dividirmos o dividendo pelo divisor, ele nos dará um quociente que nos dará um resto 0. E quando fazemos isso, chamamos que a divisão é uma divisão exata. Então, vamos atentar para essa relação. No finalzinho da aula, eu vou colocar um problema e ver como é que pode vir essa situação e como nós podemos resolver esse problema utilizando o algarismo da divisão. Nosso próximo exemplo, nós temos o número 542 dividido por 4. Então, falamos que estamos dividindo o número 42 por um número. No segundo exemplo, nós temos o número 5.438 dividido por 12. Nós falamos que o número 5.438 está sendo dividido por 2 números. E o procedimento, da mesma forma que resolvemos os exercícios anteriores. Pegamos o 5 e a gente vê que ele pode ser dividido por 4. E temos como resposta 1. 1 vezes 4, 4. 5 menos 4, 1. Descemos o próximo número, que é o número 4. Temos agora 14. 14 dividido por 4. Se eu colocar 2, 2 vezes 4 dá 8. Não dá. Se eu colocar 3, 3 vezes 4 são 12. Fica próximo. Se eu colocar 4, 4 vezes 4, 16, passa. E esse quociente tem que ser um número que dê exatamente o número que está sendo dividido ou um número próximo. Então, nós temos que usar aqui o 3. 3 vezes 4, 12. Fazendo a subtração, nós temos 14 menos 12. Nós temos 2 como resposta. Descemos o próximo número, que é o número 2. Temos agora 22 dividido por 4. 4 dá 4 vezes 4, 16. 5 dá 5 vezes 4, 20. Se eu colocar o número 6, vai nos dar a resposta 24, vai passar. Então, a resposta aqui é 5. 5 vezes 4, 20. E 22 menos 20 nos resta 2. Então, dizemos que essa divisão é uma divisão não exata, pois ela nos deixa resto. Vamos para o próximo exercício. Agora nós estamos dividindo por 2 números. 5 dividido por 12. Como 5 não dá para dividir para 12, eu pego o próximo número e junto, e assim faço a divisão. Caso ainda não dê, eu pegaria o próximo número. Então, agora nós temos 54 dividido por 12. Vezes 2, 12 vezes 2,
daria 24, fica longe. Por 3, daria 36, ainda fica um pouco distante. Por 4, 4 vezes 12, dá 48. Então, com certeza é o 4, porque se a gente coloca o 5, 5 vezes 12 é 60, aí passa. Então, 4 vezes 12, 48. 54 menos 48 nos dá como resposta 6. Descemos o próximo número, que é o número 3. Temos agora 63 dividido por 12. 4 deu 4 vezes 12, 48. Mais 12, 60. Então, a nossa resposta aqui é 5. 5 vezes 12, 60. Fazendo a subtração, 63 menos 60 nos dá como resto 3. Temos ainda o número 8 para descer. 38 dividido por 12. 4 dá 48. 3. 3 vezes 12 dá 36. Então, o mais próximo que chega é o 3. 3 vezes 12, 36. E 38 menos 36 nos dá como resto também 2. Então, tanto esse exemplo quanto esse outro exemplo, nossa divisão é uma divisão não exata. Por que não exata? Porque ela nos deixa resto. E a divisão ela é exata quando não sobra nada. O nosso resto é zero. Vamos para mais dois exemplos. Nós temos agora o número 634 dividido por 3 e o número 7.535 dividido por 5. Pegando o primeiro número, a gente observa que ele pode ser dividido por 3. Então, vamos pegar aqui o 6. 6 dividido por 3 dá 2, pois 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. Descemos o próximo número, o número 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. E 3 menos 3, 0. O próximo número é o número 4. 4 dividido por 3 também dá 1. 1 vezes 3, 3. 4 menos 3, 1. Então, nosso quociente é 211, nosso resto é 1. Então, é uma divisão não exata. Vamos para o próximo. A gente percebe que 7 dá para dividir por 5. O nosso quociente vai dar 1. Porque se eu coloco 2, 2 vezes 5, 10, passa de 7. E a gente já sabe, já aprendemos que tem que dar um número que dê exatamente ou aproximado, mas não pode passar. Então, 1 vezes 5, 5. E 7 menos 5, 2. Descemos o próximo número, o número 5. 25 dividido por 5 dá exatamente 5. 5 vezes 5, 25. 25 menos 25, nossa resposta é 0. O próximo número a descer é o número 3. 3 dividido por 5. Aqui onde ocorre muito erro, muita gente erra nisso aqui, pois muitos fazem o seguinte. Veem que 3 não pode ser dividido por 5, ele faz o seguinte, ele já desce o próximo número. Isso não pode acontecer. Nessa situação, sempre você vai ter
que continuar a divisão, pois a gente sabe que a tabuada ela não começa 5 vezes 1. Muita gente esquece que nós temos, vejam aqui o exemplo, nossa tabuada de 5, por exemplo, 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3 e assim sucessivamente. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Por que isso, professor? Porque nós podemos dividir 5 por 3 por 5. Não pode ser 1, porque passa de 3. Não pode ser 2, mas pode ser o 0. Então, 3 dividido por 5, a nossa resposta aqui é 0. 0 vezes 5 é 0. Então, colocamos aqui o 0. 3 menos nada é 3. Descemos, então, o próximo número, o número 5. 35 dividido por 5. Continuando a nossa tabuada aqui de 5. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. E 5 vezes 7, 35. Então, já encontramos que nossa resposta aqui, o nosso quociente é 7. Pois 7 vezes 5, 35. 35 menos 35, nosso resto é 0. Resto 0, sabemos que nossa divisão é uma divisão exata. Olá, pessoal! Olha aí a nossa questão que apresentamos no início da aula. Vamos, enfim, resolver. Acredito que quem prestou atenção ao que foi falado, com certeza conseguiu resolver a questão. Eu coloquei aqui a nossa relação que aprendemos durante a aula para que vocês possam compreender. Então, a gente aprendeu essa relação aqui, que D é igual a Dzinho vezes Q mais R, certo? Utilizando o nosso algarismo da divisão, sabemos que o D é o nosso dividendo, que o Dzinho é o nosso divisor, que o Q é o nosso quociente e que o R é o resto. Então, através desta relação aqui, nós vamos conseguir resolver a nossa questão. Então, abri aqui o nosso algarismo. Então, vamos ao problema. Ele diz que o divisor é 2. Então, o divisor é esse Dzinho aqui. Então, nós vamos colocar o 2 exatamente aqui. Ele fala que o quociente é 421. O nosso Q, quociente, está aqui. Então, 421. Ele ainda diz que o nosso resto é 0. Então, essa conta deixou como resto, ou melhor, o nosso resto é 1. Então, nossa conta de divisão deixou como resto 1. E ele quer saber a soma dos algarismos do dividendo. Então, nós temos que descobrir quem é o nosso dividendo. Então, vamos lá. Nós vamos utilizar essa equação aqui, essa relação. Então, ele quer descobrir, na verdade, o nosso Dzão, que é o nosso dividendo. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Vem comigo aqui. Nosso Dzão, ele é igual ao nosso Dzinho. Quem é o nosso Dzinho? Nós descobrimos que é 2. Está lá no nosso problema. O nosso divisor é 2. Então, Dzão é igual a 2 vezes Q. Ele está multiplicando o Q, que é o nosso quociente. Quem é o nosso quociente? Que também está no problema. É o 421. 421. Mais R. E o R é o nosso resto.
Então, o resto aqui ele deu, que é 1. Então, nosso desão vai ser igual a 2 vezes 21 mais 1. Já aprendemos nos vídeos anteriores que nessa sequência aqui a gente obedece primeiro multiplicação e divisão para depois subtração e adição. Então, vamos fazer a multiplicação de 421 vezes 2. 421 vezes 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 4, 8. Então, 2 vezes 421 nos dá como resposta 842 mais o 1. Então, o nosso dividendo, o nosso desão, ele é 842 mais 1, ou seja, 843. Mas, professor, não tem esse resultado. Exatamente. A nossa pergunta, ele pergunta a soma dos algarismos do dividendo. Ele não perguntou quem é o dividendo, a soma dos algarismos. E o nosso dividendo, ele tem 3 algarismos. Ele tem o algarismo, ele tem o 8, ele tem o 4 e ele tem o 3. Ele quer saber a soma dos 3 algarismos do dividendo. Certo, pessoal? Então, o nosso dividendo, ele tem 3 algarismos. O algarismo 8, o algarismo 4 e o algarismo 3. E a pergunta é a soma desses algarismos. Então, já descobrimos quem é o nosso dividendo. Nosso dividendo é 843, mas a soma desses algarismos é 8 mais 4, 12, mais 3, 15. Logo, a nossa resposta é a letra D. Espero que vocês tenham gostado da aula, pessoal. Não esquece de curtir. Quem não é inscrito no canal, se inscreve para que o canal continue crescendo. Agradeço a todos a atenção. Sejam sempre bem-vindos ao meu canal e conto sempre com vocês. Deus abençoe a todos nós. Valeu!